Queridos irmãos, é com grande alegria que nós realizamos neste momento, como parte do culto, o recebimento de novos membros da nossa igreja. Esse é um momento especial porque a gente sempre fica feliz quando alguém chega. Assim como o nascer de uma criança, o primeiro filho de um casal, assim como família de Deus, nós nos alegramos toda vez que chega alguém aqui. Inclusive, eu percebo que podemos ter familiares aqui presentes, amigos, que vieram prestigiar esse momento de pessoas que vão estar sendo recebidas. E a gente já está feliz até por você, que está aqui conosco hoje, quem sabe pela primeira vez. Que Deus abençoe grandemente a vida de todos. Meus irmãos, Deus tem feito o trabalho dele mesmo, prosperar e progredir. Nós estamos com cerca de 80 pessoas para serem recebidas como novos membros nos próximos dias. E hoje nós teremos a recepção de 46 novos membros. Os demais ficarão para daqui a alguns meses, por ocasião do mês de novembro, quando esperamos efetivar os demais. É sempre com alegria. A porta da igreja aberta para pessoas que creem no Senhor Jesus e querem viver para a sua glória. E nós louvamos a Deus por isso. O recebimento de membros, ele acontece de maneiras diferentes. Alguns vão ser recebidos porque já eram presbiterianos em outra igreja nossa, em alguma parte do país, e vão ser transferidos então para cá. Nós já enviamos as correspondências às igrejas deles, já recebemos as respostas, e então vamos efetivar a sua transferência hoje. Também vamos receber aqueles que, pela nossa Constituição, nós chamamos de jurisdição a pedido, com profissão de fé, que é aqueles que já foram batizados em alguma outra igreja evangélica, reconhecidamente evangélica, e que agora estão vindo para a IPB. Então, nós consideramos aquele batismo que eles já receberam lá válido, então eles vão ser recebidos por jurisdição a pedido, mas vão professar sua fé, se comprometendo publicamente aqui. Também temos casos de alguns irmãos que foram batizados na infância, quando eram crianças, seus pais os trouxeram, e eles então, nessa ocasião, vão eles mesmos professar fé, não é agora porque meu pai e minha mãe me trouxe, mas porque nós cremos em Jesus. Então nós vamos ter a profissão de fé de alguns desses que outrora eram pequeninos aqui. Vamos também ter aqui profissão de fé e batismo daqueles que não eram de igreja nenhuma, que não estavam em outras religiões até, e não receberam ainda o batismo bíblico, então esses vão professar a fé e serem batizados. E por fim, nós também teremos o batismo infantil dos filhos dos pais crentes. Nós não batizamos todas as crianças indistintamente, mas apenas aquelas que são filhas dos pais crentes, cujos pais são membros da igreja. Então, meus irmãos, eu gostaria de convidar para que viesse aqui à frente nesse momento, primeiramente os nossos irmãos transferidos de outra IPB. O nosso irmão Anderson Fernandes, de Siqueira, que é oriundo da Igreja Presbiteriana de Utinga, em São Paulo. A nossa irmã Franciele Silva de Almeida, da Igreja Presbiteriana Ebenezer, do Coatrac, no Maranhão. O casal Fagner Assuero Santana Vieira de Paiva e Paula Silvia Paulino de Paiva, ambos da Primeira Igreja Presbiteriana do Recife. Convidamos também o nosso irmão Marcos Vinícius Ferreira Martins, da Igreja Presbiteriana de Floriano, no Piauí. Rapaz, o pessoal veio de longe, viu? Também a nossa irmã Damares Bailon Galvão Martins, Maílson Marcelo Martins e seus filhos, David Lucas, Davi Luca Galvão Martins e Lorena Galvão Martins, eles que vieram da Igreja Presbiteriana de Curitiba. Então, por gentileza, fiquem todos vocês aqui ao meu lado. Podem ficar aqui. Que bom. Esses irmãos, eles já foram admitidos como membros da igreja lá onde eles faziam parte. Por algum motivo vieram para cá.
Alguns acham que foi por causa de estudo, outros por causa de trabalho, mas na verdade vocês foram movimentados por Deus para somar conosco forças a fim da gente continuar plantando igrejas, proclamando o Evangelho do Senhor Jesus, aqui na região sul, no estado menos evangelizado da nossa federação, para ver a igreja prosperando para a glória de Deus. Então a gente se alegra com a vida de cada um de vocês, com a dedicação de cada um que aqui se encontra. Que Deus os abençoe grandemente no desenvolvimento de suas atividades, né? Eu sei que cada um já exercia suas atividades lá nas suas igrejas, vão começar a encontrar o seu lugar aqui também, não é? Então a gente louva a Deus pela vida de vocês, que Deus os abençoe. Podem ficar aqui. Aqueles que vão ser recebidos por jurisdição a pedido e que vão professar sua fé vieram de outras denominações: Vinícius Silva dos Santos, Jéssica Franciele Silva dos Santos, Melissa Silva dos Santos, Marcos Duarte, Lucimara Ribeiro Duarte. Quero ficar aqui. Eu não aparto ovelha de bode, só ovelha de ovelha. Só tem ovelha aqui. Lucimara Ribeiro Duarte, Wellington Farias Barreto, Denise Martins Ferreira, Felipe Wente Vieira, Letícia Escobar Wente, Maria Eduarda Rodrigues da Costa de Almeida, Rebeca Santana do Nascimento e Gerson Coelho de Carvalho. Muito bom. Dá uma apertadinha aí, pode apertar que vai caber. Que bom tê-los aqui, meus irmãos. Aprove ao Senhor trazê-los para o nosso meio. A gente se alegra e nós reconhecemos que nós não somos a única igreja na face da terra. Existem igrejas bíblicas, existem igrejas cristãs, e Deus salva a gente em outras denominações. Vocês vieram de outras denominações e nós reconhecemos o batismo como válido, então nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Gerson, muda de lado aqui, que você está do outro lado aqui. Às vezes acontece, você já era presbiteriano. Mas o nosso coração, como eu ia dizendo, se alegra com a chegada de vocês. Já estão conosco há um tempo e esperamos que aqui na igreja vocês tenham todas as condições necessárias para o seu pleno desenvolvimento, para o seu crescimento espiritual. Eu quero chamar agora aqui à frente 4 irmãos que foram batizados na infância, mas que ainda não professaram a sua fé. Felipe de Matos Souza, Antônio Barros Neto, Alice Abreu do Nascimento, Rafael Cruzeiro. Por favor, se coloque aqui. Eu acho interessante esses 4 aqui, irmãos, porque vocês podem ver aqui, né? Felipe já tá ali do lado da esposa, já. Dona Gisélia trouxe ele para o batismo pequenininho, quando ele era pequenininho. A Gisélia ainda continua pequenininha ali, mas tá ali, né? E que coisa boa, fico pensando, me sentindo, se eu fosse uma mãe, vendo o filho professar fé, ficar muito feliz com isso, né? Também o netinho, sua mãe está aí, não? Cadê? Está ali, ó, minha irmã também, feliz, porque um dia ela trouxe, esse menino deu trabalho, né? Mas agora Deus chama de novo ele para a verdade, ele agora eu quero professar minha fé. Como é bom ver, né, que eles foram batizados na infância. E esses outros 2, olha só que esses meninos bonitos, esses 2, o Rafael com esse tupete bonito, rapaz, o homem decorou a Bíblia para sair nas respostas lá, saiu respondendo tudo quanto era coisa, agarrado com a palavra de Deus, né? Os pais, eu fico imaginando ali, Jamile, Felipe, a alegria de vocês de ver o seu filho aqui agora professando a sua fé. E a Alice, né? Que bom poder vê-la aqui também, uma adolescente. E eu fico imaginando o coração dos pais, né? Do Felipe, cuidado para não atrapalhar aí na hora de equalizar a mesa, viu?
e a Liz. Eu fico imaginando, porque um dia eles trouxeram pequenininha, e agora vai ver professar fé. Então isso enche o nosso coração de alegria, poder testemunhar desse momento. Além desses, nós temos alguns que vão ser recebidos por profissão de fé e batismo. E eu convido então para que estejam aqui à frente. Como vocês estão com crianças, podem trazer, viu? Os filhos de vocês, que logo depois nós vamos ter também um batismo infantil. Profissão de fé e batismo de Lenita Teixeira. E a Helena de Almeida Campos vai receber o batismo infantil. Isaac Hans. Irmã Vera Lúcia Barros. Viviane Maria dos Santos Reis. Rafael Ramos Garcia. Ana Luísa Demétrio da Rocha, Adriana da Costa Silva, Jéssica Oliveira Pereira. Pode ficar aí, se não der para ficar, fica uns na frente dos outros aí, não tem problema. Simone Isidoro, Marlon Larossa Karen Oliveira Ribeiro, Maicon Rodrigues da Silva e Isabelle Rodrigues da Costa. A Isabelle vai ficar aqui do lado dos nossos pré-adolescentes. Eles já foram batizados na infância, ela vai ser batizada e professar sua fé. E os pequenos que eles trazem, na sequência, nós vamos ter o batismo infantil. A Helena de Almeida Campos, Arthur Silva dos Santos. Cadê o Arthur? Está aqui. Luísa Ribeiro Duarte, está ali aquela moça. Esther Escobar Samuel, Sofia Lara. Cadê a Sofia? Opa, está ali. Vocês podem subir na vida, viu, por favor? Podem subir mais um degrau aí, por gentileza. Maria, a pequena Maria, filha da Karen e do Maicon. E o Guilherme Reis de Menezes. Muito bem, irmãos. É uma alegria para nós poder ter todos vocês aqui nessa ocasião e recebê-los por meio de transferência, jurisdição a pedido, profissão de fé e batismo e outros por batismo infantil. Nesse momento, então, nós vamos orar, agradecendo a Deus pela vida destes amados irmãos. Agradecer a Deus por ter trazido eles para o nosso convívio, trazido eles para a nossa igreja, para que pudessem ser abençoados por Deus aqui e ser bênção de Deus aqui também. Vamos orar? Amado Deus, nosso Pai, nós queremos te dar graças, porque o Senhor é Deus presente, Deus maravilhoso, cuidadoso, que tem dirigido nossas vidas e nos abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Aqui estamos nós, ó Deus, gratos por tudo que o Senhor tem feito, pelo que o Senhor tem sido e pelo que ainda certamente hás de fazer. E nós te agradecemos porque o nosso trabalho é semear a palavra, plantar, regar, mas o crescimento vem de Deus. Nós não mexemos no coração das pessoas, nós não temos poder espiritual para regenerar ninguém, isso é obra exclusiva do Teu Espírito mediante a Sua palavra. E é por isso que nós te agradecemos pelo que o Senhor tem feito ser produzido em nosso meio. O Senhor tem feito a igreja frutificar. E nós rogamos que o Senhor abençoe a vida desses irmãos, irmãs, jovens, adolescentes, crianças, para que possam estar ligados à videira verdadeira, amando ao Senhor Jesus, fugindo das contaminações desse mundo e servindo a Deus de todo o coração. Nós te agradecemos, ó Deus, pela vida desses amados irmãos, e sobre eles rogamos as tuas mais ricas e inefáveis bênçãos. É a nossa oração, que gratos fazemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, nesse momento eu vou fazer algumas perguntas e gostaria que vocês, com sinceridade em seus corações, pudessem responder. E logo depois, essa pública profissão de fé, eu e o pastor Arnaldo procederemos com o batismo. Primeiramente, aos que vão ser recebidos por
batismo e profissão de fé, que são os nossos irmãos Lenita, Hans, Vera, Viviane, Rafael, Ana Luísa, Adriana, Jéssica, Simone, Marlon, Karen, Maicon e Isabelle. Eu gostaria de perguntar e queria que vocês respondessem diante de Deus e de toda a igreja aqui reunida. Vocês creem em um só Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo? Vocês creem que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, única regra de fé e prática dada por Deus à sua igreja, e que são falsas e perigosas todas as doutrinas e cerimônias contrárias a esta palavra? Vocês confessam que foram concebidos em pecado e que, por natureza, são incapazes de cumprir perfeitamente a lei de Deus, inclinados antes a amar e fazer o que a lei condena, tendo pecado muitas vezes por pensamentos, palavras e obras? Vocês creem firmemente que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado e que não há outro meio de alcançar o perdão e o poder santificador, senão pela graça de nosso Senhor Jesus Cristo e pela obra do Espírito Santo que Jesus dá a todo o que lhe pede? Vocês prometem que, como membros dessa igreja, vocês se sujeitarão sempre à sua disciplina, às autoridades nela constituídas para o seu ensino e governo, enquanto estas forem fiéis às Escrituras? Vocês recebem e adotam a confissão de fé e os catecismos dessa igreja como fiel exposição do sistema de doutrina ensinado nas Escrituras Sagradas? Amém. Eu queria pedir então que esses irmãos pudessem estar aqui um pouco mais à frente para procedermos então o batismo. Jéssica, minha irmã em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, ó Deus, a vida desta jovem e guarde-a sobre os teus santos caminhos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Rafael, meu irmão em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fortalece, ó Deus, a fé deste homem e faz dele um instrumento nas tuas mãos, aonde quer que o levar, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Ana Luísa, minha irmã em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, ó Deus, a vida desta tua filha, guarde-a de todo mal e usa ela como instrumento de bênção nesse mundo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Adriana, minha irmã em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, ó Deus, a vida desta mulher. Guia seus passos, dirige sua vida e continua fazendo dela um instrumento de bênção aonde quer que ela estiver, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Minha irmã Vera, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, Jesus, pela obra que fizeste na vida da dona Vera, tirando-a das trevas para a tua maravilhosa luz. E agora ela vive como filha da aliança. Nós rogamos que o Senhor abençoe a cada dia mais e mais, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, minha irmã. Hans, fiel soldado de Jesus, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que esse teu servo, ó Deus, possa levar a tua santa e bendita palavra aonde quer que ele estiver. Usa esse teu filho como um jovem forte e temente a Deus, em nome de Jesus. Amém. Vem cá, Isabelle.
minha irmãzinha em Cristo, cheia de convicção, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, ó Deus, a vida desta adolescente, a quem o Senhor abriu o coração para compreender as verdades bíblicas. Que o Senhor dirija seus passos e faça dela um luzeiro a brilhar para a glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Lenita, minha irmã em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, Deus, a vida desta mulher e que ela continue sendo instrumento de bênção, levando a luz de Cristo a todos que tiverem contato com ela. Guarde-a de todo mal e faz dela um instrumento em tuas mãos para a glória do Deus Pai, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Simone, minha irmã em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Te louvamos, ó Deus, pela vida desta tua serva. Rogamos tuas ricas e inefáveis bênçãos sobre ela, para que ela seja um instrumento de Deus aonde quer que ela estiver. Muito obrigado por sua vida, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Marlon, meu irmão em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoa, ó Deus, a vida deste homem, fazendo dele um contínuo instrumento em tuas mãos. E assim como tu iluminaste seu coração, continue iluminando sua vida e fazendo dele um vaso de bênçãos, onde estiver, em nome de Jesus. Amém. Amém. Opa, cadê? Tá faltando mais aqui, Dona Karen e seu Maicon, por gentileza. Estão pequenininhos ali atrás, eu nem estava vendo. Não vou esquecer de nenhum. Deixa eu ver se ficou mais algum para trás. Jesus não esquece de nenhum dos seus, né? Daqui a pouco é a vez dela. Karen, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Abençoe, ó Deus, a vida dessa tua serva. Obrigado pela obra que o Senhor fez em seu coração. E que o Senhor continue operando aquilo que só tu és capaz de fazer. Oramos em nome de Jesus. Amém. Eu acho que eu vou lhe batizar por imersão depois aqui. Maicon, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Te agradecemos, ó Deus, pela vida deste homem, a quem o Senhor tem operado a tua salvação dia após dia. E agora fortalece sua fé, o anima no trabalho e faz dele um vaso de bênção onde estiver, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Deus abençoe, meus queridos. Podem permanecer aqui ainda. Opa, faltou uma aqui ainda, tem mais uma por trás. Não esquece de ninguém. Alguém foi omitido? Não, né? Mais algum não, né? Viviane, minha irmã em Cristo, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Obrigado, ó Deus, pela vida dessa tua serva, pela sua dedicação e interesse pelas coisas do reino. Que o Senhor a fortaleça cada dia e faça dele um vaso de bênção em tuas mãos. Muito obrigado. Abençoe-a em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Eu acho que dos batismos de adulto eram esses, né? Com alguém mais atrás? Não, o pastor Arnaldo vai agora fazer as perguntas aos pais. Eu queria aqui pedir que os pais que vão trazer os filhos agora ficassem na linha da frente, para que pudessem, nesse momento, responder as perguntas que ele vai fazer, então, nesse instante. Pais, que momento feliz é esse em que vocês podem trazer os seus filhos. Os filhos dos crentes são filhos da aliança e vocês podem ter a certeza que esse é o chamado de Deus para a vida deles.
E eu quero fazer algumas perguntas. Vocês já são membros, já foram reconhecidos como membros dessa igreja. Eu vou fazer breves perguntas para vocês, vocês responderão com um sim, se quiserem, mas certamente vai. Pais, vocês prometem que, à medida que Deus conserva a vida dos seus filhos, vocês educarão na crença bíblica de que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, e na fé cristã, como é ensinada nas Escrituras do Antigo e Novo Testamento? Vocês prometem encaminhá-los pelo caminho do Senhor, pelas santas veredas da cruz, servir vocês mesmos como exemplos de vida cristã para eles, cuidar para que eles não tenham más companhias que influenciem para o mal, ensinar-lhes a Bíblia e trazê-las com vocês regularmente às Escrituras? Vocês prometem orar com elas, por elas, e dar a elas e providenciar instrução e educação para que elas sejam criadas na disciplina e na correção do Senhor? Tendo respondido essas perguntas, nós vamos proceder ao batismo, o batismo das crianças. Então, vou convidar a Helena para se aproximar junto com seus pais, por favor. Helena, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa essa jovem adolescente, Senhor Helena, que ela cresça nos teus caminhos e que ela ame cada vez mais a tua palavra e testemunhe do teu amor. Em nome de Jesus, amém. Arthur, vem cá, Arthur. Arthur, filho da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, fortalece esse teu servo, Pai. Fortalece a vida dele. Ele ame a tua palavra. Ele fale de Jesus Cristo onde quer que esteja. Ele cresça nos teus caminhos. Em nome de Jesus. Amém. Vem também Luísa. Luísa Duarte. Você também é filha da aliança. E eu te batizo como ministro da palavra, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, aumenta a fé. Ela já tem a fé, que o Senhor aumente a fé dela e que o Senhor conserve-a no caminho do Senhor. Ela seja sempre obediente à tua palavra e à palavra que é ensinada pelos pais. Em nome de Jesus. Amém. Vem também Samuel e Esther. Samuel, como ministro do Evangelho, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que as palavras que já foram ensinadas para esta criança, para esse teu filho, elas germinem e, como já tem dado, continuem dando provas do teu amor na vida dele, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Esther, filha da aliança, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor, cuida da tua serva, que ela creia, Senhor, na tua palavra e logo em breve venha confessar o Senhor como Jesus e Salvador. Em nome de Jesus. Amém. Sofia, filha da aliança, como ministro do Evangelho, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, abençoa essa criança, Pai. Que ela cresça na tua graça e em estatura, Senhor. Queremos vê-la, Senhor, se desenvolvendo, criando laços de amizade aqui nesta igreja. Que ela firme as raízes na tua palavra. Essa oração que nós fazemos em nome de Jesus. Amém. Nem precisei chamar. Maria. Vem, Maria. Maria já quer ser batizada. Parece que ela já entendeu. Maria, eu te batizo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Senhor, ser com a tua filha, filha da aliança, dando a ela crescimento, Senhor, dando a ela paz, amor pela tua palavra, e que em breve possamos vê-la professando a sua fé, dando frutos, Senhor, provas do teu amor na vida dela, em nome de Jesus. Amém.
Guilherme, eu te batizo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, que este adolescente cresça, ame tua palavra, dedique, Senhor, que os seus olhos contemplem as Escrituras, leia a palavra e cresça, Senhor, no teu amor. Essa oração que nós fazemos, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, alô você. Meus irmãos, depois de termos ouvido vocês professarem a fé, os pais se comprometendo também com seus filhos, e vendo vocês mesmos declarando isso e recebendo o batismo bíblico em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, oficialmente vocês se tornam então hoje membros da Igreja Presbiteriana do Brasil, alguns como membros comungantes e desfrutam de todos os privilégios, direitos e deveres, e outros como membros não comungantes, como é o caso das nossas crianças. Nosso desejo sincero é que Deus abençoe muito a vida de vocês e que cada amigo de vocês, familiar, possa ser impactado com a palavra de Deus em seus corações, assim como vocês já foram. Nossa oração, inclusive, para os familiares e amigos que vieram aqui nessa ocasião, é que há espaço, ainda tem água para vocês aqui, ainda tem mais espaço para vocês. Nós queremos ver o reino de Deus expandindo por sobre a face da terra. A grande festa no céu, quando o pecador se arrepende. Alguém dizer, eu quero compromisso com Deus. Numa época onde as pessoas vivem de qualquer maneira, ver pessoas professando fé e dizendo, eu creio em Jesus, para nós é motivo de grande alegria. Então, que Deus os abençoe e que aqui na igreja vocês tenham todas as condições necessárias para o crescimento espiritual, que seus filhos possam crescer nesse ambiente pactual e assim todos nós possamos viver como família da fé. Que Deus muito os abençoe. Amém. Podem se assentar.